O Liberdade de Opinião vai agora a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa segunda-feira, ótima semana para nós, hein? Olá, Colombo, à sua disposição. Pergunte à vontade. Então vamos lá. Alexandre, nosso primeiro assunto é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a abertura do comércio em um vídeo que ele postou nas redes sociais. O presidente da República também citou o diretor-geral da OMS, a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, que afirmou que saúde e economia são inseparáveis. Nós separamos um trecho aqui do que disse o presidente Bolsonaro para alimentar o seu comentário. Em março deste ano, quando eu disse que tínhamos dois problemas graves pela frente, o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade, 5 meses depois do meu pronunciamento, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, afirma que saúde e economia são inseparáveis. Alexandre, os estados e os municípios têm definido as suas medidas de reabertura ou não, né? Durante a pandemia, o presidente chegou a discordar das decisões de governadores, de alguns prefeitos também, e agora ele voltou a falar sobre esse assunto, defendendo a volta à normalidade, num momento em que muitas cidades já retomaram, pelo menos parcialmente, as suas atividades, né, como liberação do comércio, abertura de parques, enfim. Como é que você avalia essa fala do presidente, Alexandre? Bom, eu vou comparar com a fala do Tedros Adhanom, né? Não podemos escolher entre economia e vida. É uma falsa escolha. A pandemia é um alerta de que saúde e economia são inseparáveis. Mas não é agora que o Tedros vem dizendo isso, ele já disse lá em março. Ele vem da Etiópia e lembrou em março, olha, há países que não tem como fechar. Porque fechar também significa fechar vidas. Países ricos talvez possam se dar esse luxo, né? Essa proteção extra, né? Os outros sobrevivem disso, comem à noite do que produzem durante o dia. Tedros disse isso também, né? É que como se politizou, a gente finge que não ouviu, finge que não lembra, né? E claro, a gente sabe que é um método também para assustar as pessoas e trancafiá-las em casa, né? Aí veio, ainda outro dia brilhava na tela do Galeão ainda essa velha história lá do tempo do Mandetta, fica em casa até que esteja precisando ser entubado, né? Era a ideia. Hoje, felizmente, acabou essa ideia. Está prevalecendo a ideia do tratamento precoce e imediato nos primeiros dias, né? Isso resolve, né? Sabe lá quantas vidas teriam sido poupadas. Mas, enfim, estados e municípios, o Supremo determinou, né? E determinou certo, porque é o prefeito que sente ali pertinho o problema de sua cidade, né? É o governador que sente melhor que o presidente da República, porque está mais próximo, é cobrado mais de perto, né? Então, embora o presidente tenha discordado de muita coisa, não adiantava discordar, porque ele não tinha, o poder dele foi retirado, né? Deu-se principalmente poder aos governadores. Eu sei porque eu ouço reclamações de prefeitos. Me incluíram aqui na zona vermelha, não sei o quê, isso é injusto, no meu município não tem problema nenhum, não teve um caso sequer, mas foi isso que aconteceu, né? Agora, o que a gente, eu vi aqui, eu estou vendo aqui uma pesquisa, né? Pesquisa da Data, Desbrava Data. Os shoppings já se recuperaram em 60%, né? Os restaurantes 30%, mas as companhias aéreas só terão recuperado 60% lá por dezembro, né? Então, a gente está vendo aí que agora é preciso salientar o seguinte, né? Só para lembrar, as pessoas têm que ter memória. Lá pelo fim de dia 30 de janeiro, por aí, o senhor Adhanom disse, olha, temos uma emergência mundial. Logo depois, dia 6 de fevereiro, já saiu uma lei brasileira com
com o isolamento, com a quarentena, com as medidas necessárias, com a dispensa de licitação para comprar material de emergência, no dia 6 de fevereiro. E no dia 25 de fevereiro foi terça-feira de carnaval. Aí aconteceu toda aquela aglomeração que hoje a gente condena em algumas lojas, como aconteceu no Rio de Janeiro, condenável, sem dúvida, mas houve governadores que disseram, não, gente, só depois do carnaval, antes do carnaval não dá para a gente dispensar o carnaval. E aí houve a explosão, espalhou pelo país inteiro exatamente a partir de pontos em que houve o afluxo de turistas estrangeiros, né, que deram carona para esse dragão da maldade, né, em que muitos montaram para combater o Santo Guerreiro. Colombo. Bom, Alexandre, nós temos um outro assunto aqui para o Liberdade de Opinião desta segunda-feira, que é o seguinte: é uma semana, né? Começando, na realidade, recomeçando com um assunto que não terminou na semana passada, digamos assim. Aquele mal-estar a partir de, não sei se um desentendimento, mas de um desacordo, digamos assim, entre o governo e o Senado. E agora há a necessidade de restabelecimento, de uma conexão perdida, né? A Câmara dos Deputados manteve a derrubada daquele veto do presidente, que impede o reajuste dos servidores públicos até o final do ano que vem. O Senado, como nós noticiamos aqui semana passada, teve uma postura diferente, inclusive alguns senadores aliados do governo. E nesta semana aqui há votações importantes também que devem acontecer nas duas casas, na Câmara e no Senado. Aquilo foi algo pontual, Alexandre, aquela votação, por lidar com servidores públicos, e são sempre votações diferentes, né, que às vezes entornam o caldo, como costumam dizer, ou se trata efetivamente de um entrave na relação do governo com o Senado e o governo precisa dedicar um pouco mais de tempo e esforço ali para entender o que é que está se passando e resolver o problema? Pode entornar o caldo, Colombo, mas não quebra o cristal, o vaso de cristal onde está o caldo. O Senado não é feito de cristal, né? É maleável, né? É conversável, né? Foram 42 votos a 30. Seriam necessários 41 votos, foram 42. Né? Era conversar com 3 governistas que votaram contra o governo e estava resolvida a questão. Não precisava haver essa correria na Câmara, onde o governo conseguiu 316 votos. Senado são 81 senadores, eles têm um espírito diferente em relação à Câmara. O senador não é assim tão obediente à liderança de sua bancada, né? O senador é, de certa forma, independente, né? Ele representa o seu estado, às vezes vota contra o seu estado para votar contra o governador, né? A casa é diferente, né? Deveria ser a casa revisora, nesse caso a casa revisora foi a Câmara, né? Mas agora vai haver uma chance, porque parece que 3 senadores convocaram o ministro Paulo Guedes para ele explicar por que ele disse que o Senado cometeu um crime contra o país, né? Eu cheguei a dizer aqui semana passada, porque foi um crime contra o país, né? Mas aí o Paulo Guedes vai lá e vai ter a oportunidade demonstrando humildade, vai ter oportunidade de dizer, olha, vocês me desculpem, eu estava muito irritado, porque foi realmente algo, foi um choque para a gente. Eu peço desculpas a vocês, vamos continuar conversando, que tem algo acima de nós todos que se chama Brasil, né? E não pequenos lobbies de funcionalismo, coisa e tal, né? E aí já parte para resolver, o governo foi alertado de que tem que se dedicar mais ao Senado. O Senado sempre foi mais fácil porque o número é menor, são 81, né? A Câmara são 513 cabeças, né? Mas a Câmara agora reagiu, né, ao Senado, demonstrando, inclusive capitaneada pelo Rodrigo Maia, demonstrando que, olha, temos a responsabilidade perante o país, né? Porque as contas ficaram muito altas com essa pandemia. Agora, numa votação dessas, Alexandre, em que falta um voto, 3 senadores governistas deixaram de votar com o governo, a saída é conversar
com esses 3, pelo menos? Punir para dar exemplo, para que, eventualmente, no futuro, algo parecido não volte a acontecer? Punir não tem dado bons resultados, né? Só afasta mais a pessoa. É conversar, é mostrar. Eu acho que não precisa mais nem conversar, porque a reação da opinião pública foi tão grande sobre esses senadores que, lá na hora da votação, votaram contra o governo, né? Votaram provavelmente a favor de suas convicções e de suas bases eleitorais. Eu citei aqui o exemplo dos 3 senadores de Brasília, né? Inclusive um senador que tem fama de não aceita benefícios, não aceita auxílio moradia, né? Senador Regufe. O senador Regufe votou a favor da derrubada do veto, né? Ele já deve ter observado que, tudo bem, atendeu aqui Brasília, porque Brasília tem muito funcionário público, né? Mas não atendeu o interesse do Brasil. Então, só essa noção, né, dos 3 senadores de Brasília, o senador Isalci, a senadora Leila, do vôlei, né, e o senador Regufe, já faz uma diferença, né? Já muda esse resultado. E essa falta de entendimento da semana passada nessa votação tem alguma influência na próxima eleição na presidência do Senado, Alexandre, na sua opinião? Olha, não sei, né? E o pior é isso. Vamos reconhecer uma coisa. O público, em geral, não acompanha muito essas coisas lá dentro só quem entende dessas coisas são os que estão lá dentro e nós, jornalistas, né? Alcolumbre vai se reeleger, vai conseguir se reeleger, não vai, né? Tem problemas lá no Amapá também, né? Como é? Vai liberar os pedidos de impeachment do Supremo que estão na gaveta, o que vai fazer, né? Esses assuntos interessam a todo mundo. Agora, as conversas lá dentro, sabe, a gente discute uma coisa hoje, amanhã já é outra, como aquela nuvenzinha do Magalhães Pinto, né? São as conversas deles nos corredores, no cafezinho, que agora está todo mundo separado, né? Agora o meu próximo é a minha ameaça, né? Botaram isso na nossa cabeça. Agora os jovens também são nossa ameaça, porque tem uma carga viral maior. Então, vamos esperar mais um pouco. Essa eleição é lá no início do ano que vem, né? E tem coisas mais importantes pela frente, como, por exemplo, o orçamento do ano que vem. Bom, essa é a última semana, aliás, falando nesse assunto, Alexandre, essa é a última semana para a discussão do orçamento para o ano que vem, né? Dia 31 é segunda-feira da próxima semana. Tem discussão sobre teto de gastos, PEC do orçamento da guerra, decreto de calamidade pública, orçamento da saúde, Ministério da Educação, Ministério da Defesa, orçamento do Poder Judiciário, enfim, está todo mundo agora, porque a gente está chegando em cima da hora, né, Alexandre, tentando ficar com o maior naco possível do orçamento. É aquela chamada briga de foice, né, para ver quem é que consegue ficar com a maior parte do dinheiro. Há uma possibilidade de que aconteça um adiamento da entrega ao Congresso do orçamento para setembro ou para outubro? Como é que cada setor, cada ministério, os poderes, né, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, podem compreender a situação fiscal e tentar se organizar dentro dessa bagunça que nós estamos vivendo agora do ponto de vista orçamentário, hein, Alexandre? Olha só, eu fiz aqui uma relação, né? Para dar R$600 mil para 66 milhões de brasileiros, né? O dinheiro que foi. Abrir crédito para pequenas e médias empresas garantirem o emprego, 31 bilhões. E viram só, né? São 13 milhões de desempregados. Isso ainda é a herança da Dilma, né? Então não houve assim grande alteração, conseguiu segurar o emprego a que custo, né? 59 bilhões de créditos, né? 63 bilhões para estados e municípios, 214 bilhões para equipamentos. Tudo isso é gasto desse ano, né? De licitação aberta, emergência, conforme a lei que eu citei há pouco, né? De 6 de fevereiro.
Então, vai ser um desafio muito grande esse orçamento do ano que vem, para mostrar realmente para os brasileiros, para os mais de 100 milhões de eleitores brasileiros, como os homens públicos agem, né? Esse é o momento de a gente saber, né? De como o judiciário, o que o judiciário vai pedir, o que o legislativo vai pedir, o que o executivo vai propor, né? E o que o Congresso vai decidir num momento desses, né? No momento em que precisa, o ano que vem tem que ser o ano do reajuste. Tem aí, amanhã deve ser anunciado aí um grande programa de investimento, né? Com obras, etc., mas é a retomada, né? É a retomada aí contra o que eu falei aí desse dragão que veio para tentar acabar com o país, né? Acabou com mais de 110 mil vidas, né? E, ao mesmo tempo, abateu a economia brasileira. Então, esse orçamento, se não puder fazer até dia 31, que se prorrogue esse prazo, mas é fundamental o brasileiro acompanhar isso, para saber, né, como vão usar o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, no ano que vem, que tem que ser um ano de muita parcimônia, de mão fechada, né, de qualidade de gastos e não de volume e de quantidade. Qualidade, principalmente, para que isso estimule a economia, né? Não é a função do Estado, né, num momento normal, mas num momento de emergência é a função do Estado também estimular a economia. Bom, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal determinou que unidades socioeducativas devem operar respeitando o limite total de capacidade e que superlotação está proibida. O ministro Edson Fachin, que é o relator da ação, ordenou a adoção do princípio em que para cada entrada nova numa unidade dessas, uma vaga tem de ser liberada. Por essa razão, o ministro Fachin quer uma reavaliação de infratores que estejam internados exclusivamente em razão de infrações cometidas sem violência ou grave ameaça. Os jovens reavaliados seriam transferidos para outras unidades ou até mesmo seguiriam para internação domiciliar. Alexandre, como é que você vê essa determinação imposta pelo ministro Edson Fachin aos estados, né? Porque são os estados que administram essas unidades socioeducativas? Pois é a responsabilidade dos estados, né? Não é do ministro Fachin, né? É responsabilidade do setor aí correspondente a execuções criminais, né? Não sei nem como é o nome, porque não pode ser chamado de crime, infração, né? Menor infrator. Menor infrator matou alguém na rua, deu uma facada no médico que pedalava na lagoa, né? E aí ele vai ser internado, né? Até 21 anos. Vai ser internado, isso não vai nem constar do prontuário dele, né? Mas tem que ser internado em algum lugar, tem que ser afastado, né? Para não continuar causando perigo para as pessoas. Mas aí o ministro Fachin determina que se tiver lotado, ele não pode entrar, só se soltar outro, né, que tenha cometido infrações parecidas com as dele. Agora, ninguém quer, nenhum bairro, nenhum morador de cidade quer que haja uma dessas casas de internação de menores infratores na vizinhança. Ninguém quer. Como ninguém quer que se construam presídios. Como as pessoas acham que construir presídio é muito melhor construir escola. Claro que é muito melhor construir escola, mas se precisa de presídio, nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar a pessoa solta para assaltar a escola, né? Para vender droga para a criança lá na escola? Então, são questões aqui que parece que tem um lado puxando para baixo, né? Não pode, né? É o crime e castigo, não tem mais castigo para o crime, então estimula-se o crime. É complicado isso, como é que vai resolver, né? Se um ministro do Supremo, em condição singular, né, monocrática, toma uma decisão que deveria afetar lá na execução, lá na Justiça Estadual, né, e avaliar as condições de receber gente numa casa dessas, né, numa casa dessas de internação de menores, né.
Aqui no Brasil a gente cria os problemas e não consegue muitas vezes dar a solução para os problemas. E esse é um deles, né? A criminalidade, né? Esse é o começo da criminalidade. A gente não pode chamar de crime porque é infração, mas essas pessoas vão crescendo e evoluindo, e a gente chama são lugares para recuperar essas pessoas. Teoricamente deveria ser, né? Mas acaba sendo escola de crime também. Colombo? Alexandre, boa semana e até amanhã, hein? Até amanhã.